Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos à nossa aula dessa semana. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre função quadrática. Vejamos aqui o sumário. Primeiro, vamos ver as respostas das aulas anteriores. Em seguida, veremos inequações. Dentro de inequações, veremos inequações simultâneas, inequações produto e inequações quociente. Vamos lá? Atividade do livro didático da página 56, que foi cobrado na aula passada. Para a atividade de 1 a 3, considere as seguintes funções de R em R. Está aqui as 4 funções dadas, todas quadráticas. Primeira, escreva as funções na forma canônica. Então, nós temos a função, primeiro eu peguei x ao quadrado menos 8x mais 15. Lembrando que aqui a gente sempre coloca em forma de quadrado perfeito. E em seguida, coloca-se na forma canônica. Segundo item, y é igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 5, também da mesma forma. Colocou-se aqui o 3 em evidência, multiplicando aqui. Tudo que está dentro do parênteses formou-se o quadrado perfeito. Em seguida, deixou na forma canônica. Continuando aqui, ainda a mesma atividade, a mesma questão, porém os últimos dois itens. Aqui colocou-se o 1, o menos 1 na verdade, como sendo o fator comum. Repetiu tudo que está aqui dentro, formou-se o quadrado perfeito. No caso aqui, x menos 3 ao quadrado, que vai resultar em x ao quadrado menos 6x mais 9. E o último item está aqui, y igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 20. Colocou-se aqui o 2, nesse caso, e fazendo o desenvolvimento aqui, como vocês estão vendo, chegou-se a essa forma canônica. Foi aqui até um pouco rápido, visto que essa forma canônica aqui, tanto a fatorada também, já foi explicado na aula anterior. Então vamos lá, a questão 2, porque a questão 2 também ainda trabalha com essas mesmas funções. Escreva na forma fatorada as funções que tenham pelo menos um zero. Então, se a função não tiver zero, aí não vai ter como a gente deixar ela na forma fatorada. Primeira função, como vocês estão vendo aqui, x1, 3, x2, 5. Então, tem como deixar ela na forma fatorada. Lembrando que, para encontrar x1 e x2, vocês têm a questão do delta e do Bhaskara, que já estão cansados de fazer. Então, y igual a x menos 3 vezes x menos 5 é a forma fatorada. Já o segundo item, y igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 5, fazendo o desenvolvimento, encontramos como valor de delta menos 24, que é menor que zero. Então, esse é um caso, como eu falei agora há pouco, que a função não tem zero. Então, não tem como deixar na forma fatorada. Ainda continuando, mesma questão, só que os outros dois itens. Encontramos aqui duas raízes, x1 é 3, x2 também é 3. Com isso, tem como deixar na forma fatorada. Agora aqui, vocês ou deixam menos 1 vezes x menos 3 vezes x menos 3, ou menos 1 vezes x menos 3 ao quadrado, visto que ele está multiplicando ele mesmo. Último item, y igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 20. Encontramos x1 como sendo 4, x2 como sendo menos 5 meios. Deixando na forma fatorada, y é igual a 2, que é o valor de A, x menos 4, que é a primeira raiz, vezes x mais 5 meios, porque menos da fórmula com menos aqui vai dar mais. Forma fatorada está aqui. Continuando ainda com as mesmas funções, visto que a terceira questão também trabalha as mesmas funções.
Com a forma canônica de cada uma das funções, determine o vértice de cada parábola correspondente e diga se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Item A, está aqui a forma canônica. Então, com isso, você tem que o vértice é 4 e menos 1, ponto de mínimo dessa primeira aqui. Como vocês estão vendo, o A é positivo. Segundo, y igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado mais 2. Então, o vértice vai ser 1 e 2. Ponto de mínimo também. O terceiro, menos 1 vezes x menos 3 ao quadrado. Ponto de máximo, porque o A é negativo. 3 e 0. E o último aqui, como vocês estão vendo, no caso aqui é menos 3 quartos, aqui fica 3 quartos. Aqui é menos 169 oitavo, está aqui, ponto de mínimo, visto que o A é positivo. Questão 4. O grafo de uma função quadrática é uma parábola, cujo vértice é o ponto 1 e 3, e que passa pelo ponto menos 2 e 0. Determine a lei de formação dessa função. Como conhecemos o vértice da parábola, escrevemos a função na forma canônica. Y é igual a A vezes x menos 1 ao quadrado mais 3. Substituímos as coordenadas do ponto menos 2 e 0 na equação. Então, o y é 0, o x é menos 2. Então, fica 0 igual a A vezes menos 2 menos 1 ao quadrado mais 3. Desenvolvendo aqui dá menos 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes A, 9A, mais 3. Então, 9A é igual a menos 3. A é igual a menos 9 dividido por 3. E simplificando, fica menos 1 terço. Portanto, a lei de formação da função é dada por y é igual a menos 1 terço, que é o valor de A, vezes x menos 1 ao quadrado, mais 3. Essa é a forma canônica. Desenvolvendo essa forma canônica, você vai chegar na forma geral, que é dado por y igual a menos x ao quadrado sobre 3, mais 2x sobre 3, mais 8 terços, que é a forma geral. Vamos agora à atividade do livro didático, página 58. Estude o sinal de cada uma das funções. Essa questão aqui, quero destacar para vocês que vai ser um pouco repetitivo em todos os itens. A gente está fazendo o estudo do sinal. Por isso eu vou fazer de forma um pouco mais rápido, visto que quem realmente viu o conteúdo e tentou resolver as atividades, inclusive alguns alunos até passaram mensagens para mim, e realmente eu vi que entenderam o conteúdo e realmente responderam corretamente. Então, aqui é só questão de correção. Então, a letra A, y é igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Vocês têm aí como raízes, ou zero, 3 e 4. Novamente, aqui não foi calculado o delta e o bhaskara, visto que vocês já estão cansados de fazer isso. Fazendo o estudo do sinal como é negativo, então a concavidade é voltada para baixo, como vocês estão vendo. 3 e 4 é onde toca o eixo X, como vocês também estão vendo. A parte de baixo é a negativa, antes do 3 e após o 4. E dentro aqui da parábola, acima do eixo X, é a parte positiva. Se y igual a 0, para x igual a 3 ou x igual a 4, que são os dois resultados que nós temos. Y é maior que 0, que é essa parte aqui, ó, é maior que 0. Quando o x for maior que 3 e quando o x for menor que 4. Y vai ser menor que 0
nesse intervalo, como também nesse outro intervalo. Ou seja, para x menor que 3 ou x maior que 4. Item B, g de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 3x menos 5. Fazendo o valor de delta, vejamos que encontramos menos 31, que é menor que zero. Já sabemos que quando o delta é menor que zero, não toca o eixo x. Então, vamos observar o valor de A. O valor de A é negativo, então a concavidade é voltada para baixo na parte negativa, como vocês estão vendo. Então, não existe x real, tal que g de x é zero. Não existe x real, tal que g de x é maior que zero. Como também não vai g de x é menor que zero para todo x real. Sempre vai ter g de x menor que zero. A letra C, como vocês estão vendo aqui, tem duas raízes, 2 e 3. Então vai ser bem parecido com essa primeira, só que no caso aqui o A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Então, nesse caso, antes do 2 é positivo, após o 3 também é positivo, entre 2 e 3 é negativo. Então, f de x é igual a zero para x igual a 2 ou x igual a 3, como vocês estão vendo aqui, onde toca o eixo x. F de x é maior que zero para x menor que 2, que é essa parte aqui, ou x maior que 3, que é essa segunda parte aqui. E f de x vai ser menor que zero para o intervalo entre 2 e 3, ou seja, x é maior que 2 e x é menor que 3, que é esse intervalo aqui que eu estou destacando para vocês. Continuando ainda a primeira questão, o item D, menos 16 é o valor de delta, como vocês estão vendo, lógico, é menor que zero. O valor de A, positivo, então a concavidade voltada para cima, todos os valores acima do eixo x. Então, não existe x real, tal que y é zero. Y é maior que zero para todo x real, e não existe x real, tal que y é menor que zero, que é essa parte aqui que eu estou destacando para vocês, não existe. Letra E, y é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Observem que encontramos duas raízes reais e iguais, 5. Isso significa que vai tocar o eixo x em apenas um ponto, que é o 5. Como o valor de A é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, y é igual a zero para todo x igual a 5. Que é esse ponto aqui que eu estou destacando. Não existe x real, tal que y é maior que zero, que é essa parte de cima, não existe. Y é menor que zero para todo x diferente de 5. Para todo x diferente de 5 é negativo. Chegamos então ao último, que também, como vocês estão vendo, duas raízes reais e iguais, que é 1. Isso significa que vai tocar o eixo x no ponto 1. Como A é positivo, concavidade voltada para cima. Observem que aqui vocês só tem parte positiva, tirando 1. Porque o h de x é 0 para x igual a 1. Então, aqui é 0. Nem é positivo, nem é negativo. H de x é maior que 0 para todo x diferente de 1, independente de ser menor que 1 ou ser maior que 1. E não existe x real, tal que h de x é menor que 0. Continuando, determine para quais valores de P a função f de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais P, assume valores positivos para todo x real. Para que a função f assuma valores positivos para todo x real, a parábola que a representa não deve intersectar o eixo das abscissas, ou seja, a função não deve ter zero. Então, nós temos que o delta tem que ser menor que zero. Fazendo o valor de delta, que é b ao quadrado,
menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui está o valor de A, está o valor de B e está o valor de C. Deve ser menor que zero. 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes P, que é menos 4P. Então, você tem que menos 4P menor que menos 16. Quando você simplificar aqui 16 por 4, vai dar somente P desse lado e 4 desse outro. Invertemos aqui o sinal de menor para maior, porque aqui na simplificação a gente também multiplica por menos 1, para o P ficar positivo. Então, como aqui é uma inequação, que é o nosso próximo conteúdo, uma das propriedades diz que a gente tem que inverter o sinal da operação de menor passa a ser maior quando multiplicar por menos 1. Indo à questão 3, uma loja de departamento compra cartuchos para uma determinada impressora, jato de tinta a R$ 28,00 a unidade, e prevê que, se cada cartucho for vendido a X reais, serão vendidos 200 menos 2x cartuchos por mês. Letra A, encontre uma fórmula que fornece o lucro mensal em função do preço de venda X de cada cartucho. Sendo L o lucro mensal em reais, temos L de X, que é o lucro de X, como sendo X menos 28 vezes 200 menos 2x. Esse X menos 28 é o lucro por unidade. E aqui é o que vai ser vendido por mês, como já está escrito na questão. Fazendo aqui o produto, dá 200x, menos 2x ao quadrado. Multiplicando aqui dá menos 5.600, multiplicando aqui dá mais 56x. Resultado, a fórmula é menos 2x ao quadrado, mais 256x, menos 5.200. Letra B. Estabeleça matematicamente o intervalo dos valores de x para os quais existe efetivamente lucro. Então, nós temos aqui a lei de formação, que é, na verdade, o lucro de x. Então, nós veremos aqui, ou fazemos, quando o lucro for zero. Ou seja, não há prejuízo, como também não há ganho. Fazendo isso, nós vamos igualar essa função aqui a zero. E, calculando o delta e Bhaskara, vamos encontrar 28 e 100. Assim, para que se tenha lucro, x deve ser maior que 28, x deve ser menor que 100. Ou seja, x deve estar compreendido entre 28 e 100. Ó. É esse intervalo onde vai obter lucro. Isso significa que se for menos de 28, prejuízo, mais de 100, também é prejuízo. Ainda a terceira questão, letra C. Para que o lucro seja máximo, qual deve ser o valor de venda X de cada cartucho? Para isso, nós vamos ter que encontrar o X do vértice, fazendo menos B sobre 2A, obtemos 64. Assim, o preço unitário de venda para o qual o valor é máximo, o lucro no caso é máximo, é 64. E letra D, quantos cartuchos serão vendidos mensalmente ao preço que maximiza o lucro? Nesse caso aqui, nós vamos pegar a função lucro de x, que já foi dado lá no início da atividade, da questão 3, e vamos fazer o lucro, no caso de 64, quando for vendido a 64. Substituindo aqui, como vocês estão vendo, onde tem x por 64, vamos obter 2.592. Assim, o lucro máximo possível é de 2.592. E serão vendidos 72 cartuchos ao preço que maximiza o lucro.
Bom, agora nós vamos ao conteúdo da aula de hoje, que é inequações. Lembrando que com inequações nós vamos finalizar o nosso conteúdo sobre função quadrática. Então aqui eu peguei retalhos, no caso, alguns detalhes do nosso livro didático, para que a gente tenha uma situação, problema, onde a gente utilize inequações. O que eu coloquei aqui está descrito na nossa apostila. Vocês podem até ir acompanhando no tópico de inequações. Fala sobre a obesidade, que é um dos problemas que afetam a saúde de muitos brasileiros. Os maus hábitos alimentares e a falta da prática de exercícios físicos são fatores que contribuem para que cada vez mais pessoas estejam fora do peso ideal. Os problemas causados estão longe de ser simplesmente estéticos. Todos os anos, um grande número de mortes está relacionado a doenças agravadas pela obesidade. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela utiliza um índice de massa corporal que é para avaliar o grau de obesidade de uma pessoa, desenvolvido no século XIX pelo matemático Lambert. O cálculo do IMC, como nós costumamos dizer, que é índice de massa corpórea, é feito dividindo-se a massa pelo quadrado da altura, ou seja, IMC é igual a M sobre H ao quadrado, em que M é a massa em quilogramas e H a altura em metros. Então está aqui a classificação do índice de massa corpórea. Abaixo do peso é menor que 18,5. Peso normal de 18,5 a 24,99. Sobrepeso de 25 a 29,9. E obeso igual ou superior a 30. De acordo com a tabela, se a altura de uma pessoa é igual a 1,80 metros, em que intervalo deve estar sua massa para que seu peso seja considerado normal? Se a pessoa tem 1,80 m, então ela deve ter um peso considerado para que não ultrapasse esses limites aqui, que é o peso normal. Nem ser menor que 18,5 e nem ser maior que 24,9. Para que seu peso seja considerado normal, eu já expliquei, tem que estar entre 18,5 e menor que 25. Observem que aqui eu já usei os símbolos de inequações, que é o menor igual ou menor igual, mas temos o maior e o maior igual. Continuando, nós temos que o índice de massa corpórea é M sobre H ao quadrado, tem que estar dentro desse intervalo, visto que a altura é 1,80, então calcula ao quadrado, que deu 3,24. Esse 3,24 nós vamos multiplicar por 18,5, como também nós vamos multiplicar por 25. Fazendo esse produto, vocês viram que está 59,94 de um lado, 81 do outro. Então, isso resume que a massa de uma pessoa deve estar, ou deve ser, maior ou igual a 59,94 e deve ser menor do que 81. Observem que aqui nós já estamos fazendo uso das inequações. Para determinar o intervalo de valores para a massa, resolvemos duas inequações. Mas o que é uma inequação? Observe com atenção a seguinte definição. Sendo f uma função, denomina-se inequação toda desigualdade, assim como nós temos equações, igualdade, inequações, desigualdade, que pode ser escrita em uma das seguintes formas: f de x maior que zero, f de x maior ou igual a zero, f de x menor que zero, f de x menor ou igual a zero. Resolver uma inequação significa determinar valores da incógnita para os quais a desigualdade é verificada,
Aí nós temos alguns exemplos de inequações, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Detalhe, a primeira inequação e a segunda é uma inequação de primeiro grau, visto que o maior grau aqui é 1. A terceira e a quarta é do segundo grau, visto que o maior expoente aqui, o maior grau, é 2. Se a função for polinomial do primeiro grau, a inequação é do primeiro grau, como eu já expliquei as duas primeiras. Caso seja uma função quadrática, a inequação é do segundo grau, como eu já expliquei as duas últimas. Para resolver uma inequação, podemos estudar o sinal da função associada. Acompanhe os exemplos a seguir. É importante dizer para vocês que estudar o sinal foi justamente o último conteúdo que nós vimos na aula passada, inclusive resolvemos algumas atividades. Então vamos lá. Primeira inequação, menos 3x mais 9 menor ou igual a zero. Então aqui é uma equação do primeiro grau, então ela está associada a uma função do primeiro grau, ou função afim. Então qual é o zero da função? F, definida por menos 3x mais 9. Então fazemos f de x igual a zero. Vocês observem que nós vamos encontrar x como sendo 3. Então o zero da função é 3. A função f é crescente ou decrescente? Para isso, nós vamos observar o valor de a. Vejam que o valor de a é negativo. O que acontece quando o valor de a é negativo? A função é decrescente, como vocês estão vendo aqui. A igual a menos 3, que é menor que zero. Faça o estudo do sinal da função f e destaque os valores de x para os quais a função é negativa ou nula. No caso aqui, porque justamente no enunciado você quer menor ou igual a zero. Nula, quando for igual a zero. Negativa, quando for menor que zero. Então, está aqui o estudo do sinal. Antes do 3 é positivo, depois do 3 é negativo. E no 3, exatamente no 3, é zero. Qual é o conjunto de solução da inequação? Então, para o conjunto de solução, o que é que nos serve? A parte positiva ou a negativa? Observe que é menor ou igual a 3. Então, conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. A solução também pode ser no intervalo, 3, infinito, positivo. E essa parte aqui, ó, maior que 3, é justamente a parte negativa, para que vocês não confundam. Tem que ser maior que 3 para ser positivo, negativo. E menor que 3 vai ser positivo, que está de forma contrária, como a gente costuma observar. Vou recapitular. Maior que 3 é positivo, que a gente quer a parte negativa. Menor que 3 é positivo, aqui. A segunda, x ao quadrado menos 5x mais 6, maior que zero. Aqui a gente quer a parte positiva apenas. Calcule o zero da função g. Aqui a gente vai formar a equação do segundo grau. Observem que nós encontramos dois zeros. x2 ou x3. Então, os zeros são 2 e 3. O gráfico da função g é uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo. Observe o valor de a. Positivo. Então, concavidade voltada para cima. Faça o estudo do sinal da função g e destaque os valores de x para os quais a função é positiva. Então, está aqui. Antes do 2 é positiva. Após o 3 é positiva. Estou destacando aqui, ó. Então, somente a parte positiva. Como está pedindo a questão. Qual é o conjunto de solução da inequação? X pertence aos reais. Tal que x é menor que 2. Ou x é maior que 3. Ou, através de intervalo, do infinito negativo a 2, unido com 3 até o infinito positivo.
Vamos estudar agora as inequações simultâneas. Existem situações em que duas ou mais inequações estão relacionadas, formando um sistema de inequações. Para determinar o conjunto de solução de um sistema de inequações, encontramos inicialmente a solução de cada inequação e, em seguida, fazemos, no caso, o uso dessas soluções. Considere o seguinte sistema de inequações. Então, nós temos aqui as duas inequações. Como vocês estão vendo aqui, as duas inequações são inequações do segundo grau. E vamos determinar o conjunto de solução primeiro da inequação 1, que é essa daqui. Para isso, nós vamos fazer o zero, como nós já vimos anteriormente. Para fazer o zero da função, igualamos ela a zero. Calculamos o Bhaskara, como também o delta, que é esse que está aqui dentro. Encontramos como solução 1 e 3. Como o A é maior que zero, no caso aqui o A é 1, concavidade é voltada para cima, como vocês estão vendo aqui. Então, antes do 1 positivo, após o 3 também positivo, a solução x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que 1 ou x é maior ou igual que 3. Vamos determinar o conjunto solução da inequação 2. Pegamos a função g de x, igualamos a zero e encontramos duas raízes, 0 e 2. Só que o a nesse caso é negativo, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, nós temos como parte positiva somente essa que eu estou destacando para vocês. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior que zero ou x é menor que 2. Agora, faça a intersecção das soluções das inequações 1 e 2. Então, eu vou pegar apenas o estudo do sinal das duas. Solução 1 e solução 2, que é essa daqui. Então, a solução 1, como vocês viram, é menor que 1 e maior que 3. E a solução 2 é o intervalo entre 0 e 2, como vocês estão vendo aqui. Porque eu quero somente a parte positiva. Fazendo a intersecção, observem que ficou só apenas 0 e 1. Por quê? Porque essa segunda parte é só solução 2, antes dessa parte é só solução 1, depois do 2 é só solução 1. Qual é o conjunto de solução desse sistema de inequações? A solução é o intervalo entre 0 e 1. X maior que 0 e x menor ou igual a 1. Vamos agora às inequações produto e inequações quociente. Então, nós temos aqui, denomina-se inequações produto e inequações quociente, as inequações que envolvem multiplicação e divisões de funções, respectivamente. Uma inequação produto pode ser escrita em uma das seguintes formas: f de x vezes g de x maior que zero, f de x vezes g de x maior ou igual que zero, f de x vezes g de x menor que zero, f de x vezes g de x menor ou igual que zero. Ou seja, sempre vai haver um produto de função e o símbolo de desigualdade para que se tenha a inequação produto. E uma inequação quociente pode ser escrita em uma das formas a seguir. Só um detalhe: o denominador tem que ser diferente de zero para que exista a divisão. Então, nesse caso aqui, f de x dividido por g de x maior que zero, f de x dividido por g de x menor que zero, f de x dividido por g de x maior ou igual que zero, e f de x dividido por g de x menor ou igual a zero. Para resolver uma inequação produto ou uma inequação quociente, é preciso estudar o sinal de cada uma das funções que a compõem. E, em seguida, estudar o sinal do produto ou do quociente. Foi como eu falei na aula passada. O estudo do sinal ele é importante justamente porque a gente trabalha nas inequações, como vocês estão vendo a todo momento. Então, acompanhe os exemplos a seguir. Exemplo 1. Determine o conjunto de solução da inequação
menos x ao quadrado mais 9 vezes x ao quadrado menos 3x mais 2 maior que zero. Para que o produto seja positivo, nenhuma das funções pode assumir valor zero. Dessa forma, excluímos cada um dos zeros das funções, indicando uma bola vazia, justamente porque não vai ter o zero, porque nós sabemos que para ser maior que zero, o produto aqui, os dois, tem que ser diferente de zero, porque se um aqui for zero, um desses resultados, logicamente não vai dar maior que zero, vai dar exatamente zero. O estudo do sinal para essa primeira função fica f de x igual a zero. Observem que nós encontramos duas raízes, ou dois zeros, x1 é menos 3, x2 é 3. Como A ele é negativo, então a concavidade é voltada para baixo, como vocês estão vendo aqui. Como a gente quer maior que zero, então a gente quer a parte positiva. Então vocês veem aqui, questão das bolinhas, ser vazia, como está aqui descrito, justamente porque não pode ter zero aqui. Então a parte positiva é essa, guardem bem, nós vamos precisar para quando for finalizar a questão. Em seguida, nós vamos fazer o estudo do sinal da segunda função. Observem que encontramos x1 como sendo 1, x2 como sendo 2, o a é 1 é maior que zero, então com cavidade voltada para cima. Parte positiva é antes do 1, parte positiva também depois do 2. Com base nos sinais de cada uma das funções, faço o estudo do sinal do produto. Então, nós vamos fazer aqui, nós temos a primeira função, que é a f, nós temos a segunda função, que é a g, e vamos fazer o produto f vezes g. Essa segunda aqui, está aqui f de x, mas eu quero corrigir para vocês que aqui é g de x, que é essa segunda aqui, que observem que está entre 1 e 2 aqui, correspondente ao estudo do sinal. Então, parte positiva é tudo isso aqui, ó, que eu estou destacando. Com isso, nós fazemos f vezes g, mais e mais dá mais. Aqui, no outro intervalo também, mais e mais aqui vai dar mais. Esse intervalo aqui, mais e menos, vai dar menos. O último intervalo aqui, menos e mais, vai dar menos. Então, observa-se aqui positivo e uma outra segunda parte aqui também positivo. Qual é o conjunto de solução da inequação? Observem que x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3x menor que 1, que é essa primeira parte aqui, ó, positiva. E a segunda parte é essa daqui, ó, x maior que 2 e x menor que 3. Vou recapitular para vocês, ó, fazendo o estudo do sinal. Na multiplicação, mais e mais dá mais e menos dá menos, mais e mais dá mais, menos e mais dá menos. Como aqui que é a parte maior que zero, então queremos apenas a parte positiva, que é essa e essa daqui. Continuando, agora vamos para uma inequação quociente. Observem que aqui que é menor ou igual que zero. Nesse caso, como o quociente também pode ser nulo, a função do numerador pode assumir valor zero. Isso é indicado com bola cheia. Isso porque essa primeira parte pode ser zero. No entanto, a função do denominador deve assumir valores diferentes de zero, para que a divisão tenha significado. Então, essa segunda parte ela não pode ser zero. Estudo do sinal da primeira função, que é uma função afim. Observem que, igualando a função a zero, vamos obter x igual a 3. Como A é maior que 2, então a função é crescente, e ela é crescente acima de 3, positivo, e antes do 3 ela é negativo, que a gente quer menor ou igual a zero. Então vamos pegar, vocês verão essa parte aqui, quando for fazer o estudo do sinal.
Vamos agora fazer o estudo do sinal da função g de x, menos 3x ao quadrado mais 18x menos 24. Quando igualamos a função g de x a zero, obtemos x2, x4 como resposta. Como A é negativo, observem que a concavidade é voltada para baixo. A parte que vai nos interessar, certamente, vai ser a parte menor que zero. Com base nos sinais de cada uma das funções, faço o estudo do sinal do quociente. Então, está aqui a função f de x, a parte negativa é a positiva. A g de x, a parte negativa, positiva, e a negativa, que é essa daqui, em destaque. Fazendo o jogo de sinais na divisão, menos e menos é mais menos e mais é menos, mais e mais aqui é mais e menos é menos. Observe que nós vamos querer apenas essa parte e essa outra aqui. Qual é o conjunto? Solução da inequação. X pertence aos reais, tal que x é maior que 2, ou x é menor ou igual que 3, ou x é maior que 4, justamente porque nós queremos apenas a parte negativa. Agora é com vocês. Deixando aqui para vocês fazerem uma atividade da página 65, questões 1, 2, 3 e 4. Vou deixar também no Google Sala de Aula. Quem quiser responder lá, logicamente tem participação, tem ponto para as avaliações que vocês estão fazendo. Como é uma atividade muito repetitiva, deixei apenas para vocês responderem item A, B, C e D de cada questão. Temos também uma trilha do positivo on, que é sobre definição e gráfico da função quadrática, porque nós estamos finalizando hoje o capítulo sobre função quadrática. O agendamento vai ser do dia 7/7 de 2020 a 14/7 de 2020, ou seja, uma semana para vocês fazerem. Boa semana para todos e até a nossa próxima aula.